Nesse vídeo nós vamos apresentar a entrega final do nosso trabalho, foi o redesign do Codecademy. Então, primeiramente, quando a gente estuda sobre a história, da educação à distância, melhor dizendo, sobre as gerações da educação à distância, através do texto Educação Online e Cibercultura, que está no Solar, a gente vê que houve 5 gerações da educação à distância e que nós estamos na quinta. Então, a primeira geração é de 1850 a 1960 e ela começa via papel impresso e depois foi ganhando a participação do rádio e da televisão, ou seja, tinha como característica alguma tecnologia predominante. A segunda geração vai desse período de 1960 até 1985 e começa com as fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo. E a característica principal são as múltiplas tecnologias sem computadores. Então, não é mais uma tecnologia predominante, são múltiplas, mas ainda não existia a participação dos computadores. A terceira geração durou 10 anos, foi de 1985 a 1995 e começou com e-mail, correio eletrônico, papel impresso, chat, e já se encontra o uso dos computadores, de internet e também outras coisas como CD, fax. Então, também tem isso de múltiplas tecnologias, incluindo os computadores e a internet, melhor dizendo, a web, a rede mundial. E aí a quarta geração, ele coloca no texto que é estimado, que foi de 1995 até 2005, e aí a principal característica são múltiplas tecnologias, incluindo o começo das tecnologias computacionais de banda larga. Então a gente vê que na década de 90 teve essa ascensão mesmo da web, A gente estuda, quando a gente vai se aprofundar em design de interfaces gráficas, interação humano-computador, a gente vê que nesse começo da década de 90, muita coisa começou a mudar, porque a web permitiu novos recursos interativos e, da mesma forma que as interfaces dos sites começaram a mudar, a forma de medir a usabilidade também começou a mudar, a gente vê que se sentiu isso também no campo da educação à distância. Então, a principal característica da quarta geração são as múltiplas tecnologias, incluindo o começo das tecnologias computacionais de banda larga. E aí a quinta geração é dessa de 2005 até a nossa geração, assim, pelo menos até então não foi catalogada outra, que ela foi identificada como a reunião de tudo que a quarta geração oferece, mais a comunicação via computadores com sistemas de respostas automatizadas, além de acesso via portal a processos institucionais. Ou seja, ele diz assim, enquanto a quarta geração é determinada pela aprendizagem flexível, a quinta é determinada por aprendizagem flexível e inteligente. Mas essa metodologia de design thinking, ela está frequentemente associada ao contexto dos negócios, ao contexto da indústria, porque ela está muito atrelada à ideia de inovação que o mercado de trabalho busca. No entanto, assim, para nós que somos estudantes de sistemas e mídias digitais, o design thinking, a gente sabe que o design thinking pode auxiliar principalmente na criação de produtos que tenham os usuários como perspectiva, E ela também proporciona a colaboração entre profissionais de áreas diferentes e utilizando os conceitos que vêm lá do design participativo, lá dos países nórdicos, depois ali no século XX, ela utiliza também essa ideia de empatia, A gente tem empatia por quem vai utilizar os produtos que a gente vai criar e também o processo iterativo. Então, a primeira etapa do processo de design thinking que a gente seguiu foi a etapa de imersão, que foi nessa etapa que a gente definiu qual era o nosso problema, o que é que a gente queria resolver. Esse foi o ponto de partida de todo o processo de design, Porque o design, ele sempre parte de algum problema. A tarefa do designer é apresentar uma solução, a melhor solução possível para alguma demanda,
alguma coisa que pode ser melhorada, alguma coisa que tem que ser criada, enfim. E depois, né, ainda na etapa de imersão, a gente buscou informações sobre os nossos usuários, aplicamos algumas metodologias que a gente vai detalhar um pouco mais agora. Então, primeiro, por que a gente escolheu o Codecademy? O Codecademy é uma empresa que foi fundada em 2011, né, por 2 ex-alunos da Universidade de Colômbia, e logo no início eles já conseguiram um financiamento, porque já se notava muito essa demanda por se aprender linguagens de programação de uma forma acessível, descomplicada, né? Esses pesquisadores, né, com Besfis et al., que nós colocamos aqui nos slides, eles analisaram as interatividades proporcionadas pelo Codecademy de acordo com princípios de gamificação. Então, eles destacaram principalmente a capacidade de feedback. Então, a tela está lá dividida entre explicação, prática, feedback e resultado. Então, o aluno, se ele erra um exercício, na hora ele já tem aquele feedback imediato. Então, essa foi a característica do Codecademy mais destacada por esses pesquisadores. O que levou a gente a querer escolhê-lo também foi a popularidade, né? Ele tem mais de 45 milhões de usuários, e a atualidade, né? Como ele proporciona linguagens de programação utilizadas no mercado de trabalho, ele está sempre se atualizando. E, além disso, nós, como alunos do curso Sistemas e Mídias Digitais, em algum momento já utilizamos essa plataforma ou ouvimos fortemente falar dela dentro do nosso curso de graduação. Objetivos do Codecademy de acordo com a perspectiva dos usuários. Então, entre os pontos positivos, o que mais se destaca é que é um bom site com uma boa didática, ele tem uma boa estruturação dos cursos, aprendizado gradual, simples. Essa parte do feedback, né, que tem o ambiente todo pronto no navegador, em que você pode ver facilmente o resultado do que fez, a organização, de novo a simplicidade. Então, são vários pontos, né, que os usuários foram ressaltando como positivos do Codecademy. Entre os pontos negativos, a gente tem um padrão entre os comentários. Vamos ver por quê. O primeiro falou que não explica o que está por trás, né? Então, a outra pessoa diz assim, quem não domina o inglês pode ter problemas com o conteúdo. Aí agora começa o padrão, né? Ele é útil para quem está começando, porém o conteúdo é redundante para pessoas já avançadas. Atende o proposto de forma superficial. Os cursos servem para uma base, mas não consegui me aprofundar. Ele é bom para quem não tem base nenhuma, muito pouca, mas quando você já sabe um pouco mais, os exercícios ficam bem básicos e repetitivos. Ou seja, superficialidade do Codecademy. Nós também identificamos, né, um alarmante índice de desistência, quase 100% dos respondentes parou de utilizar o Codecademy. E eles dizem que é porque eles não se sentem motivados a continuar o curso ou que não tem tempo para terminar. E isso comprovou as nossas suspeitas iniciais, né? Ele precisaria ajudar os seus alunos a se planejarem melhor e proporcionar meio para que os alunos se engajem mais, né? E aí, uma forma de fazer isso é utilizar recursos cognitivos e emocionais, além de outras ferramentas multimídia, né, como PDFs e vídeos. Isso a gente já foi começando a delinear a nossa solução. Quais foram esses outros problemas que a gente identificou no Codecademy? Primeiro deles, relacionado à cognição, ou seja, a má exploração dos recursos multimídia. A pessoa pode pensar assim, o que é que tem a ver, né, cognição com os recursos multimídia? Mas, como a gente viu no começo da disciplina, no texto da Fátima Regis, ela diz assim, os usuários tendem a explorar as mídias em busca da informação desejada. Ou seja, tendem a procurar, né, informações a partir de diferentes fontes, né? Então, eu posso acessar o YouTube, procurar um vídeo, eu posso procurar no Twitter depois o que é que alguém está falando sobre tal assunto, eu posso entrar num site específico que fale sobre isso, enfim. Então, a gente tende a explorar as mídias em busca da informação desejada. E esse fato, ela vai dizer que estimula os nossos processos cognitivos, estimula a nossa atenção, a nossa percepção e a nossa capacidade associativa. E a gente identificou que o Codecademy, ele não explora esse tipo de recurso. Dentro dele, não há o uso de vídeos, não há o uso de interação entre as pessoas, entre os diferentes usuários, não há outras mídias, como, sei lá, arquivos que podem ser compartilhados. Então, eles exploram isso de uma forma muito amena, de uma forma muito fraca. A gente identificou isso. Depois, a gente vê esse problema de comunicação, que é o mau uso dos fóruns.
né? Os fóruns são as ferramentas mais conhecidas, né? Provavelmente quem vai utilizar o Codecademy em algum momento da vida já se deparou com um fórum. É muito difícil ter um usuário da web que nunca se deparou com um fórum em lugar nenhum. E a gente viu que no Codecademy esses fóruns que é o berço da comunicação, que seria o berço da comunicação do site, eles são muito mal explorados. Em relação à interação, a gente tem que o computador, ele é aquilo que a gente falou no começo do vídeo, o computador ele está como único detentor do conhecimento. Não existe o aluno produzindo alguma coisa ali, né? Ele está só recebendo. E em relação à aprendizagem, a subvalorização dos recursos colaborativos. Depois disso, a gente foi para a parte de análise, síntese e ideação. A gente começou essa fase com os nossos critérios norteadores, certo? Então, assim, que critérios são esses? São os critérios que iriam transmitir os nossos objetivos, o que é que a gente ia ter que seguir durante todo o processo de desenvolvimento, né, desse nosso redesign. Então, os nossos critérios norteadores foram: 1. Despertar engajamento emocional dos usuários, contribuindo para que eles se sintam assessorados pelo sistema e motivados enquanto o utilizam. 2. Permitir que o usuário aprenda no seu próprio tempo, oferecendo ao mesmo tempo motivação para que ele avance no conteúdo. 3. Estimular a troca de ideias entre os usuários. E 4. Contribuir para que os usuários entendam e utilizem recursos multimídia na aprendizagem de conteúdo. A gente também fez um mapa conceitual, sendo que no final das contas esse mapa que a gente está mostrando aqui, ele não ficou atualizado, ele não incorporou as nossas ideias que a gente teve depois que tivemos uma orientação do professor, mas nós fizemos um mapa conceitual. A gente também criou uma persona chamada Ítalo, e o propósito de criar essa persona foi ter em mente o usuário com a gente durante todo o processo de design. Em relação às nossas ideias, né? O que é que nós pensamos? Primeiro de tudo seria um ranking de participação. Qual seria o sentido desse ranking, né? Para a gente estimular a participação das pessoas nos fóruns, elas iriam ganhando determinados pontos à medida que elas fossem interagindo mais. Então, criando tópicos, respondendo dúvidas das pessoas, elas iam aumentando a quantidade de pontos e subindo a posição delas no ranking. Quando elas chegassem a uma determinada posição, elas iriam ter direito a alguns recursos, por exemplo, assistir a uma aula Pro, baixar um PDF, um e-book, né, na verdade, em formato PDF, com conteúdo específico. A segunda ideia que nós tivemos foi esse espaço multimídia, né, para que as pessoas possam trocar podcasts, arquivos, enfim, PDFs, trocar essas ferramentas multimídia e aí haveria um espaço para que as mais curtidas, enfim, ficassem disponíveis, né, em uma página chamada Espaço Multimídia, onde as pessoas poderiam ter acesso a todo esse tipo de coisa. A terceira ideia que nós tivemos foi a criação de salas públicas e privadas, né? Então, assim, eu poderia criar uma sala de chat específica com pessoas que eu quisesse criar, né? Com os meus amigos, enfim. E nessa sala também poderia haver a troca de arquivos e eu poderia conversar diretamente, assim, com essas pessoas. As salas públicas, a gente teve inicialmente um problema com elas, porque a gente não tinha definido ainda de onde é que elas surgiriam, né? Se elas já estariam lá, públicas mesmo, ou se elas viriam de cada curso. Mas a gente também pensou nelas, salas onde todos pudessem acessar e conversar em forma de chat. Os desafios semanais, ou seja, a partir do nível de aprendizado que a pessoa está tendo no Codecademy, ela vai recebendo desafios semanais mais difíceis ou mais fáceis, de acordo com o nível dela, e vai resolvendo e também pode conversar com as outras pessoas, com os outros usuários sobre esse desafio. E esse desafio seria apresentado para o aluno em forma de vídeo. Então, também estimulando esses usos de ferramentas multimídia. E por fim, a gente pensou numa inteligência artificial. O Codecademy não tem essa figura, né? Ela não tem a figura de um professor na qual o aluno pode se apoiar, na qual o aluno pode fazer perguntas. Como a gente comentou no vídeo, é só a máquina ensinando para o aluno. Não tem personalidade, né? Por mais engraçadinha que seja a máquina, por mais que o texto lá seja simpático, não tem
pessoalidade entre quem está aprendendo e a informação que está sendo dada para o aluno. Então, a gente pensou num bot que simularia, né, o professor, mas, claro, ficaria muito claro para o aluno que é um bot, não um professor de verdade, e que, através dos recursos de inteligência artificial, ele tiraria dúvidas do aluno, indicaria onde é que ele tem que procurar tal coisa. E a gente pensou nisso para resolver esse problema da máquina, né? Da máquina como detentora da informação. Depois a gente partiu para a prototipação, né? O que é isso? É colocar em prática as nossas ideias, colocar no papel tudo que a gente tinha em mente. Sendo que a gente criou um protótipo de alta fidelidade, ou seja, o protótipo mais próximo possível do resultado final. Então, no protótipo de alta fidelidade já existem todas as interações, toda a navegação, todas as cores, os ícones, tudo. E como é um protótipo, isso tudo sem ter nenhuma linha de código, né? Então, o que a gente fez? A gente reformulou a interface, reorganizando elementos antigos, tornando-os mais visíveis e também dando destaque aos elementos novos. A gente procurou deixar a navegação mais fluida. Então, a gente optou pela predominância do branco, para evitar conflito, né, com as telas, por ser muita informação, né, o usuário poderia ficar muito sobrecarregado. E também para destacar o que é relevante na interface. A gente usou essas cores roxo e laranja, porque elas dão um equilíbrio, né, entre a sensação de relaxamento e estímulo, né? Então o usuário fica com essa estabilidade. E também tem uma alegria e um destaque quando é necessário. A gente utilizou uma tipografia não serifada, né, para dar legibilidade na esfera digital e também para tornar mais fluida, né, a leitura dos textos, enfim. Em relação aos textos, a gente evitou de qualquer forma textos longos ou sem espaçamento adequado entre eles, e a gente priorizou também indicativos visuais, como ícones. Então, esse é o nosso protótipo. Protótipos, eles precisam ser avaliados, né? Então, assim, a gente acha o protótipo muito bonito e tudo, mas a gente não sabe se ele realmente está funcionando, né? Se a facilidade de uso dele é real ou se é algo que está na nossa cabeça, porque sempre quem faz acha que está seguindo uma determinada lógica, quando na verdade está seguindo outra. Então, a gente precisa ter esse feedback dos nossos usuários, né? Então, a gente testou a interface com eles. A gente realizou 6 testes, dentre os quais um serviu como teste piloto, porque a gente percebeu alguns errinhos ali, coisas que a gente precisava melhorar na execução dos testes. E a gente acabou descartando outro também por erros técnicos, né, na hora da análise, que ocorreram durante a análise. Então, quais foram as tarefas que a gente pediu para as pessoas realizarem, né? A primeira foi a observação da interface, ou seja, quando o usuário abria ali o nosso protótipo, a gente deixou ele navegar livremente pela interface e pediu que ele fosse fazendo alguns comentários sobre as impressões que ele estava tendo. Então, foi muito interessante essa parte para a gente conseguir identificar aquela primeira impressão, que geralmente foi falando sobre a estética da interface, mas também as dúvidas dos usuários. Então, assim, ele abria uma página, ele não sabia do que aquilo se tratava, então ele perguntava, não sei o que é isso. Então quer dizer que esse determinado elemento da interface se relaciona com esse outro determinado elemento da interface? Então, na verdade, ele ficava perguntando algumas coisas, né, comentando outras, e a gente podia ter uma visão geral de como ele estava apreendendo aquela interface ali. Depois desse processo, a gente pediu para eles realizarem outras atividades mesmo, tarefas mais específicas, né? Que era olhar as atividades marcadas, né, na primeira semana de maio, na página da agenda, descobrir se os amigos conseguiram resolver o desafio semanal. Essa nomenclatura de amigos deu um problema durante a execução dos testes, porque
não vai ser possível adicionar amigos no Codecademy, como a gente tem amigos no Facebook, por exemplo. Então, depois a gente trocou para outras pessoas, né? Se outras pessoas conseguiram resolver o desafio semanal, pediu para indicar como ele faria para tirar dúvidas sobre o curso. Com isso, a gente queria saber se ele iria utilizar ou não o professor e ver a posição dele no ranking e explicar o ranking também, dizer o que é que ele pensa sobre o que é que o ranking é e indicar como faria para ajudar as pessoas no Codecademy. Então, como resultados, a gente teve que, apesar deles terem gostado do visual da interface como um todo, eles sentiram dificuldades no funcionamento ou eles não compreenderam sobre o que é que alguns elementos se tratavam, entenderam errado, ou não compreenderam mesmo, sinalizaram, não entendi, não sei como fazer isso. Então, isso fez com que os recursos que poderiam facilitar a aprendizagem, a colaboração e a comunicação não fossem explorados ou não atingissem o seu objetivo. A única exceção que a gente teve foi o fórum, porque como já é algo que existe em muitos outros sites, já é comum para os usuários. E também a lista de cursos, porque está lá cada curso, né, dividido nas listas horizontais, e os usuários já são acostumados com esse tipo de navegação. Tanto em outros cursos, como em sites como Netflix, por exemplo, que tem lá cada curso dividido, enfim. Então, não teve muitos problemas essas duas partes, né? Então, as telas que deram problemas, elas deveriam ser reorganizadas para ser corrigidas, né? E também para diminuir a confusão dos usuários quanto a esse funcionamento e destacar alguns elementos importantes que passassem despercebidos, como, por exemplo, o nosso bot. A gente identificou que ninguém interagiu com ele. Né? Algumas pessoas chegaram até a comentar que ele era bonitinho, nossa, adorei o mascote de vocês, mas não interagiram, ou até clicaram sem querer, mas quando abriu a página lá de chat, as pessoas não deram continuidade à interação com ele. E era um dos pontos principais, né, da nossa solução, e a gente viu que não teve destaque nenhum. Um dos usuários, ele inclusive comentou que se fosse possível conversar com o professor, ele conversaria. Então, a gente continua acreditando que é uma ideia muito boa, mas que realmente não teve o que a gente esperava que fosse ter, né? O resultado que a gente esperava. Outro usuário comentou que a ideia estava muito boa e que existiam muitos recursos para dialogar, né, como os fóruns, as salas, e que isso era muito importante. Quanto ao design visual, a gente teve muitas respostas positivas, as pessoas acharam o design mais alegre, se sentiram mais motivados, o que também era um dos nossos objetivos. E por isso a gente acredita que os nossos recursos podem facilitar a aprendizagem e a comunicação, mas os problemas de usabilidade eles precisam ser corrigidos antes.